dos Mortos, a estranha missão de Rudolf Hess. 11 da manhã, 10 de março de 1941. Um bombardeiro solitário sobrevoava a Escócia perto de Glasgow. Baterias antiaéreas detectaram a nave alemã, mas receberam ordem de não disparar. O piloto emborcou a nave e caiu por terra. Ele então saltou de paraquedas em um campo e foi preso de imediato. O piloto identificou-se como Alfred Horn e exigiu ver o Duque de Hamilton, que vivia por perto. No interrogatório, os ingleses ficaram perplexos ao saber sua verdadeira identidade. Era Rudolf Hess, vice-líder da Alemanha nazista e uma das mais complexas mentes do Terceiro Reich. Por que, então, aquela fuga misteriosa? Pesquisas recentes desvendaram acordos secretos, aflitas negociações de paz e a família real britânica. Este programa revela a verdadeira história de Rudolf Hess em um dos maiores segredos da Segunda Guerra Mundial. A vida deste homem misterioso, vice de Adolf Hitler, começou bem longe do Terceiro Reich. Rudolf Hess nasceu em Alexandria, no Egito, em 1894, filho de um importador alemão. Na Primeira Guerra Mundial, Hess serviu em uma tropa de assalto. A camaradagem entre os soldados consolidaria alianças políticas do futuro. Hess foi designado para o mesmo regimento que outro jovem soldado chamado Adolf Hitler. A amizade que os uniu duraria décadas. Na Batalha de Verdun, contudo, Hess levou um tiro no peito. Após longa convalescença, tornou-se tenente na Força Aérea Alemã, aprendendo a voar. Após a guerra, Hess juntou-se aos Freikorps e recrutou ex-combatentes que partilhavam as convicções políticas desse grupo. Os Freikorps culpavam o governo pela derrota da Alemanha na guerra e acusavam socialistas e judeus de traição. Hess tornou-se um agitador político de rua. Ele se juntou ao antigo camarada Adolf Hitler no fracassado golpe da cervejaria, que tentou derrubar o governo em 1923. Os dois foram condenados a cumprir pena de 7 meses na prisão de Landsberg, e a amizade deles se solidificou. Ali, Hitler ditou o livro Minha Luta a Rudolf Hess. Depois de libertados, Hess tornou-se secretário particular de Hitler, o primeiro passo para sua ascensão ao poder. Em 1932, Hitler nomeou-o presidente do comitê político do Partido Nazista. Um ano depois, foi nomeado vice-líder, uma das mais fortes posições do Terceiro Reich. Nos grandes comícios, era Hess que introduzia Hitler com lealdade e fervor absolutos. Mein Führer, Sie stehen die Fahnen und Standarten dieses Nationalsozialismus. Wenn Sie richten, richtet das Volk. Porém, em agosto de 1939, essa amizade sofreu um drástico revés. Com a aproximação da guerra, Hitler voltou-se para o comandante da Luftwaffe, Hermann Göring, e nomeou-o seu sucessor. Foi um duro golpe para Hess. Ele era agora o terceiro na linha de sucessão, e seu envolvimento com decisões políticas cruciais começou a minguar.
Foi Goering que organizou a anexação da Áustria à Alemanha. Foi Goering que liderou o ataque à Polônia, dando início à Segunda Guerra Mundial. Goering era carismático e popular entre os alemães. Hess, por outro lado, era instável, sério demais e fervoroso demais em suas aparições públicas. Albert Speer fala sobre esses contrastes. I would say that Hess was an idealist, in some way opposed to Hitler, who was a pragmatist. In 1940, I heard Hitler saying, after he had a long conversation with Goering, Goering always is stimulating me when I have some problems to talk with him. But when Hess is coming and has problems to be solved of the party mostly, it's really a nuisance to me because he is so stubborn and is so doesn't give in, and it needs hours and hours, and afterwards I'm really feeling very tired of him. Por 2 décadas, Hess serviu Hitler e o Partido Nazista. Agora tinha que provar que ele também era homem de ação. O primeiro ano da Segunda Guerra Mundial foi um tremendo sucesso para os alemães. Polônia, Noruega, Dinamarca, Holanda, Bélgica e França caíram. Goering cumprira o que prometera. Seus bombardeiros e jatos de combate sobrepujaram toda a resistência. Então, em junho de 1940, Goering afirmou que sua força aérea destruiria facilmente a Força Aérea Britânica. Hitler aproveitou a chance para iniciar a Operação Leão do Mar, a invasão alemã da Inglaterra. Em meio a esses triunfos, Hess foi deixado cada vez mais de lado. Hess estava perdendo seu prestígio e sabia que, se não fizesse algo, morreria politicamente. Ele achava que a Inglaterra não era o principal inimigo da Alemanha, e sim os soviéticos. Se Hess pudesse assegurar a paz com a Inglaterra, talvez revertesse sua situação cada vez mais crítica. 1940. A Alemanha estava em guerra com a Inglaterra. Mas talvez Hitler não desejasse ir às últimas consequências. Se a Inglaterra desse carta branca à Alemanha no continente, esta deixaria a Inglaterra em paz. Enquanto isso, o vice-líder Rudolf Hess via seu poder no Partido Nazista se desintegrar. Hess esperava obter um acordo de paz com a Inglaterra e recobrar a predileção de Hitler. Karl Haushofer, ex-professor de Hess, apoiava a ideia. Assim como seu filho, Albrecht, amigo de Hess e nazista fiel. Mas Albrecht também acreditava que Hitler era um obstáculo à vitória. Nenhum governo britânico jamais confiaria nele. Segundo Albrecht, Hitler tinha de ser retirado, mas Hess não concordava. Ele sabia que precisava dar início às negociações sozinho. Hess tinha certeza de que obteria apoio na Inglaterra. Mas antes precisava manobrar a complexa política inglesa. Winston Churchill era como um bulldog em sua luta contra a Alemanha. E a história o tem julgado um grande líder na guerra. Mas na Inglaterra de 1940 nem todos o respeitavam. Ele era premier só desde maio. Muitos o viam como um político aventureiro e oportunista. Mas sua oposição canina ao nazismo, desde o início dos anos 30, granjeara-lhe o posto.
O povo inglês gostava dele por seu destemor durante a Batalha da Grã-Bretanha. Mas muitos políticos não partilhavam sua atitude inflexível. Seu predecessor, Neville Chamberlain, esforçara-se por negociar com Hitler para evitar a guerra. Ele sabia que a Inglaterra não estava pronta para a luta. Em 1938, para apaziguar a sede de Hitler por poder na Europa Central, Chamberlain cedeu parte da Tchecoslováquia. Ele estava confiante na paz. I had another talk with the German Chancellor, Herr Hitler. And here is the paper which bears his name upon it as well as mine. Quando voltou a Londres, Chamberlain fez algo incomum. Ele apareceu no balcão do Palácio de Buckingham com o rei Jorge VI e a rainha. Para a família real, isso era sem precedentes. O rei da Inglaterra não tem permissão para envolver-se com política. Mas fazendo isso, enviavam uma mensagem aos nazistas. A realeza britânica apoiava a paz com a Alemanha. A família real britânica sempre tivera fortes vínculos com a Alemanha. O neto da rainha Vitória era o Kaiser Guilherme II, instigador da Primeira Guerra Mundial. Mas o rei Jorge VI levava a sério suas responsabilidades e não deixava que sua simpatia pela Alemanha fosse longe demais. Esse não era o caso dos irmãos dele, o Duque de Kent e o Duque de Windsor. Estes admiravam a ordem e prosperidade que Hitler dera à Alemanha. Eles eram contra a guerra e desejavam a paz a qualquer preço. O comandante Sir Louis Greig foi uma figura-chave nas negociações secretas de paz entre a família real e a Alemanha. Greig, assistente do Duque de Kent e amigo íntimo da família real. Aqui o vemos jogando tênis com o rei. Em maio de 1939, em uma missão secreta, Greig visitou Berlim para informar a situação política ao rei e manter contato com líderes nazistas, incluindo, é claro, o vice-líder Rudolf Hess. O outro irmão do rei, Eduardo VIII, era um simpatizante ainda maior da Alemanha nazista. Em 1936, Eduardo colocou seus próprios interesses acima dos da monarquia e abdicou ao trono para casar-se com uma divorciada americana. Ele se tornou então Duque de Windsor e mudou-se para o exterior. Às vésperas da guerra, ele visitou a Alemanha nazista e encontrou-se pessoalmente com Hitler. Mesmo após o deflagrar da guerra, ele manteve simpatia pela causa nazista. Para Hitler, o Duque seria seu fantoche se a Alemanha invadisse a Inglaterra. Mas não só membros da família real e Neville Chamberlain ansiavam por paz. Uma facção do governo britânico também queria negociar com Hitler. A Inglaterra sofrera baixas enormes na Primeira Guerra Mundial, mais de 900 mil mortos. Era uma recordação amarga e recente para os ingleses, que juraram que isso nunca mais ocorreria. Lord Halifax, o poderoso secretário para assuntos estrangeiros, apoiava a política de paz de Neville Chamberlain. Apenas 3 meses antes da guerra, uma reunião secreta ocorreu no gabinete do exterior, em Londres, presidida por Lord Halifax, que incluía várias delegações estrangeiras. Os alemães eram representados pelo Duque Adolf zu Mecklenburg, forte partidário do regime nazista.
Sir Louis Greig, assistente do Duque de Kent, também participou. Não há registro do propósito da reunião, mas certamente era o de evitar o conflito com a Alemanha. Não é de surpreender que Hess achasse que podia fechar um acordo com eles. Hitler, no entanto, está convencido pela atitude conciliatória de Chamberlain que a Inglaterra tem medo de lutar. Graças a esse erro de julgamento, Winston Churchill obteve o poder em 1940. Na Alemanha, contudo, a carreira de Hess estava em queda livre. Ele acreditava que as principais lideranças da Inglaterra ainda acolheriam um gesto de paz. Seu futuro político na Alemanha nazista dependia disso. Verão de 1940. A Inglaterra lutava pela sobrevivência nos céus. Mas nem todos os ingleses queriam guerra. Alguns preferiam um acordo entre Inglaterra e Alemanha. Eram os remanescentes da política de paz do ex-premier Neville Chamberlain que um ano antes haviam cedido a Hitler tudo o que ele quis para evitar a guerra. O vice-líder Rudolf Hess acreditava que, se chegasse a esses homens, poderia orquestrar um magnífico acordo de paz. Entre os indivíduos visados por Hess, havia um jovem parlamentar britânico, o Marquês de Clydesdale, um galante homem de ação, popular e bem-sucedido. Em 1933, ele comandara uma expedição aérea ao Himalaia, uma destemida e arriscada aventura para aeronaves tão primitivas. Foi também o primeiro homem a sobrevoar o Monte Everest, deixando sua jornada registrada em livro. Uma cópia desse livro, autografada por amigos ingleses, chegou às mãos de Rudolf Hess. Em 1936, o Marquês foi aos Jogos Olímpicos em Berlim, junto com outras lideranças britânicas. Ali, expressaram sua admiração por Hitler e as realizações deste. A posição deles é resumida pelo Major Featherstone Godley, da Legião Britânica, em uma conversa filmada com Hitler e Hess. We British never felt anything but respect for our German enemies in the war years across the other side of the trenches. 49 nações participaram das Olimpíadas de 1936. Foi aqui que o herói britânico Lord Clydesdale conheceu Rudolf Hess, alegação depois negada pela família de Clydesdale. Contudo, ele foi um dos principais membros da Sociedade Anglo-Alemã, bem como participante da reunião secreta em que se discutiu a paz com a Alemanha, poucos meses antes da guerra. Um mês antes que a guerra fosse declarada, Clydesdale publicou uma carta no jornal londrino The Times, na qual dizia esperar que um acordo fosse feito entre homens honrados. O artigo chegou a Hess. Era exatamente a mensagem que ele queria ouvir. Em 1940, Clydesdale sucedeu ao pai e tornou-se Duque de Hamilton. Hess percebeu que Churchill era o maior obstáculo ao acordo de paz. Mas, no momento, precisava esperar que a sua hora chegasse. Setembro de 1940. Jovens pilotos ingleses derrotaram a Luftwaffe em um combate aéreo. No clímax da batalha, a Força Aérea Inglesa derrubou 56 aviões alemães, perdendo apenas 26. Hermann Göring, comandante da Luftwaffe, perdia a batalha para a Inglaterra e Hitler adia a invasão planejada. A Batalha da Grã-Bretanha é também uma reviravolta na vida de Hess. Com o fracasso de Göring, era hora de Hess sobressair. Mas Hitler já se voltava para outros projetos. Sua próxima conquista
a Rússia. Hess vacilava. Não sabia qual o próximo passo. Se fosse à Inglaterra e falhasse nas negociações, o fracasso seria devastador. O risco era grande demais. Hess aguardou nas sombras. Na Inglaterra, a vitória renovou o interesse em um acordo com os nazistas. Mas Churchill achava que qualquer acordo que deixasse os nazistas no poder causaria problemas maiores no futuro. Churchill aproveitou a ocasião para agir contra seus inimigos restantes no governo britânico. O Duque de Windsor, a figura mais influente da família real, expressara abertamente seu apoio a Hitler. Com a queda da França em 1940, ele e sua mulher americana voaram para Lisboa ao invés de voltar para a Inglaterra. Lá, os alemães o sondaram. Para a alegria deles, o Duque de Windsor chamou Churchill um fomentador de guerra. Mas antes que pudesse causar mais encrencas, Churchill enviou-o para o Caribe, onde foi nomeado governador das Bahamas pelo resto da guerra, neutralizando-o para que não causasse mais danos. Neville Chamberlain, arquiteto do Acordo de Munique, continuou membro do gabinete de guerra, mas sua saúde estava ruim e ele morreu em novembro de 1940. Lord Halifax, escolhido por Chamberlain para sucedê-lo, era partidário da paz. Como secretário para Assuntos Estrangeiros, foi a segunda pessoa mais importante do gabinete de guerra e também o maior adversário de Churchill. Mas em dezembro de 1940, com a morte de seu patrono, Halifax tornou-se vítima de rearranjo de gabinete. Churchill nomeou-o embaixador nos Estados Unidos. Foi um gesto hábil. Ao remover Halifax, ele privou os pacifistas de seu mais poderoso líder. Churchill fortaleceu sua posição, substituindo Halifax por Anthony Eden, personagem favorável à guerra. Na Alemanha nazista, Hess acompanhava essas mudanças no cenário político britânico. Para ele, era um profundo revés. Se tivesse agido antes, teria tratado diretamente com o Duque de Windsor e Lord Halifax, agora afastados. O Duque de Hamilton, outrora um partidário, distanciara-se dos círculos pró-alemães ao entrar para a Força Aérea. Mas seu comportamento durante a guerra gerava dúvidas. Seria seu alistamento um mero disfarce para prosseguir suas intrigas no governo britânico? Hess ainda considerava o Duque um contato fundamental. No começo de 1941, Hitler tinha uma nova obsessão: a invasão da União Soviética. Se ele derrotasse Joseph Stalin, a Europa seria dele. Mas os nazistas teriam de abrir uma segunda frente. Hess esperava assegurar a retaguarda do Terceiro Reich, eliminando o Reino Unido da guerra por meio de um tratado de paz. Se bem sucedida, seria uma tremenda vitória estratégica e um grande triunfo pessoal. Hitler poderia empregar todos os seus recursos para derrotar Stalin sem ter de se preocupar com Churchill. E para Hess, seu status no regime nazista ficaria garantido. Em maio, Hess, por fim, tomou uma decisão. Na primavera de 1941, Rudolf Hess era o terceiro homem mais importante do Terceiro Reich. Mas, na tarde de 10 de maio, ele deixou todos os seus deveres oficiais para trás. Nesse dia, ele ficou em casa com a esposa e o filho de 3 anos. Explicou que estava indo viajar, mas que não demoraria. Ele se despediu de ambos. Ilse Hess relembra seu último dia com o marido. And I was a little bit suspicious and I asked him, when will you be back? He said, oh, I'll have
plane flying this afternoon in Augsburg, and then I'm going with the train to Berlin. I think I'll be back on Monday. And I looked at him and said, I don't think that you will be back on Monday. He just was startled, because at this moment he thought, does she know anything? Or has she a suspicion? I had none. I only thought he won't be back on Monday. Hess foi levado de sua casa em Munique para um aeroporto em Augsburg. Ali, subiu em um Messerschmitt Me-110 com as metralhadoras desativadas e as bombas removidas. A bordo, não havia combustível suficiente para voltar. Ele se vestiu de tenente da Luftwaffe. Nos meses anteriores, e embora proibido por Hitler de voar, Hess praticara secretamente voo a longa distância. Com apenas um mapa e sua rota traçada a lápis, ele decolou. Voando sozinho, iniciou o percurso de 1.280 quilômetros da Alemanha até a Escócia. Seu mapa mostra que ele voou rumo noroeste até atingir a costa holandesa. Ele seguiu uma curta distância e virou a noroeste de novo, sobre o Mar do Norte, fora do alcance de radares ingleses. Era uma viagem perigosa. O avião não fora registrado junto às autoridades alemãs e Hess corria o risco de ser abatido por baterias antiaéreas alemãs. Quando atingiu a mesma latitude de Glasgow, virou a oeste rumo a Dungavel, domicílio do Duque de Hamilton. Quando sobrevoou a cidade de Glasgow, holofotes detectaram-no, mas, misteriosamente, as baterias antiaéreas foram instruídas a não disparar. Pouco depois, Hess fez seu primeiro salto de paraquedas. Ele tentou sair da cabina, mas a pressão do ar o manteve em seu assento. Seu único modo de escapar era virando o avião e caindo. Ele caiu em um campo enquanto seu avião se destruía. Foi um feito notável da aviação. Ele estava tão perto do seu destino, mas não perto o bastante. A apenas 12 quilômetros estava Dungavel House, a casa do Duque de Hamilton, o primeiro contato que Hess pretendia fazer. A casa tinha pista de pouso. E uma vizinha mais tarde relataria ter visto as luzes para a aterrissagem acesas, mas Hess não as pôde achar a tempo. Ele caiu de paraquedas em um campo vizinho e foi encontrado por um fazendeiro empunhando um forcado. David McLean logo tornou-se uma celebridade nacional. Yes, I'm the man that captured Rudolf Hess. Little did I realize at the time the important man he turned out to be. I helped him to his feet and into the cottage, where we made tea, but the man refused tea and would only have a drink of water. Hess foi levado sob custódia de policiais militares que o interrogaram em um clube de moças local. O capitão Graham Donald recorda como desvendou sua verdadeira identidade. Asked him for his autograph. So he gave me an autograph which he did write rather laboriously and carefully, and signing himself as Alfred Horn. And then I said, but Alfred, surely. Alfred's not a very Germanic name. It's rather Anglo-Saxon. In Anglo-Saxon, it really means Alf the Red. In German, it should surely be Rudolf or Rudolf. Well, I could see he was really worried. In fact, I knew that he knew that he'd been spotted, I think, I'm almost sure of that. I just said to him, I will now pass in my reports and your message to the Duke of Hamilton tonight and tell him that you give your name as Hauptmann Alfred Horn, but that I know your correct name is Rudolf Hess, the Deputy Führer of the German Reich. Durante seu interrogatório, Hess insistia em ver o Duque de Hamilton.
Na época do voo, Hamilton era oficial comandante em uma base aérea próxima. Ele se recusou categoricamente a ver Hess e foi mais tarde criticado por seu comportamento duvidoso. Alguns achavam que se ele não aguardava Hess, deveria querer ver o homem que alegava ser vice-líder da Alemanha, ao menos por curiosidade. O Duque de Kent, irmão do rei, também estava na Escócia na noite em que Hess chegou. O assistente do Duque, Sir Louis Greig, havia participado da reunião secreta em 1939, em que se tentou fazer um acordo com os nazistas. Mas a chegada nada secreta de Hess destruía qualquer chance de encontrar-se com os duques. A mensagem que Hess levava a Hamilton e seu círculo era simples. Inglaterra e Alemanha precisavam unir-se em uma cruzada contra a Rússia bolchevique. A Inglaterra podia manter seu império se a Alemanha pudesse se expandir na Europa. A Inglaterra também teria de devolver as colônias alemãs perdidas na Primeira Guerra Mundial, evacuar o Iraque e fazer um armistício com Mussolini. E Churchill deveria abdicar como primeiro-ministro. Membros do governo britânico rapidamente se distanciaram de Hess. Envolvimento com um líder nazista podia acarretar uma acusação de traição punível com a morte. O Duque de Hamilton foi criticado por sua atitude naquela noite, mas continuou a demonstrar patriotismo servindo a Força Aérea Britânica. Secretamente, no entanto, ele apelou para a misericórdia de Churchill. Poucos dias depois, uma declaração foi feita na Câmara dos Comuns, eximindo Hamilton de qualquer envolvimento direto no plano. O Duque de Kent continuou seu trabalho na Força Aérea Britânica, onde foi promovido. Na Alemanha, Hitler tomou conhecimento do voo desastroso de Hess para a Inglaterra. As rádios nacionais divulgaram que Hess sofria de doenças mentais. O ministro da propaganda Goebbels fez a seguinte declaração: "Parece que o membro do partido, Rudolf Hess, vive em um estado de alucinação, que o fez buscar um acordo entre Inglaterra e Alemanha. O Partido Nacional Socialista lamenta que esse idealista tenha sido vítima de sua alucinação. Isto não terá efeito algum no prosseguimento da guerra imposta à Alemanha." Mas quanto Hitler de fato sabia sobre a missão secreta? Parece provável que soubesse do interesse de Hess em negociar. Afinal, um sucesso diplomático convinha a Hitler, mas ele nunca endossaria o voo particular do seu vice. O risco de má interpretação e exploração política era muito alto. Sob custódia na Escócia, médicos militares submeteram Hess a uma bateria de testes psicológicos. O Dr. Gibson Graham recorda seu comportamento neurótico. He was admitted he was a man of tremendous dignity. He was of great superiority. He stood out. He was almost elated. But after I had made a careful examination of him, he showed himself as a most introspective hypochondriac. Hess parecia à beira de um colapso mental. Investigações recentes revelaram detalhes fascinantes dos 15 meses que se seguiram à sua captura. De sua cela, Hess talvez continuasse envolvido em um plano com um membro da família real para assegurar a paz. De 1942, Rudolf Hess estava preso e era interrogado repetidamente sobre as razões do seu voo bizarro. Concluiu-se que sua captura destruía qualquer tentativa de paz com a Alemanha. Mas documentos revistos sugerem uma possível conspiração. 3 meses após o voo desastroso de Hess, o Duque de Kent decolou da costa leste da Escócia em um hidroavião.
foi acompanhado por 14 homens, oficialmente em uma visita a um regimento da Força Aérea Britânica sediado na Islândia. Porém, após 96 quilômetros, sobreveio um desastre. O avião colidiu contra um monte chamado Ninho de Águia. Só um homem sobreviveu ao acidente. O Duque de Kent estava entre os mortos. Sua morte foi a maior perda sofrida pela família real na Segunda Guerra Mundial. Recentemente, foi alegado que a última viagem do Duque de Kent foi de fato uma missão secreta à neutra Suécia. Segundo essa teoria, Hess, ao invés de preso na Inglaterra, estava a bordo do avião como membro vital de uma missão de paz. 15 passageiros conhecidos e 15 corpos foram encontrados no local do acidente, a maioria irreconhecivelmente queimada. Contudo, alguém sobreviveu e foi buscar ajuda? Quem? A teoria ainda alega que o governo britânico mantinha um dublê de Hess aprisionado na Inglaterra, talvez para frustrar tentativas de resgate ou de assassinato. Foi afirmado que o verdadeiro Hess estava a bordo da aeronave acidentada, liderando a secreta missão de paz, e que o dublê de Hess é que foi mais tarde julgado após a guerra. Drogas ministradas a Hess podem ter afetado sua mente. Mas, se essa teoria for correta, esse homem não se lembrava de nada do passado de Hess porque ele não era Hess. Ela também explica por que certos ferimentos não foram achados em Hess durante seu aprisionamento em Spandau. Hess levou um tiro no pulmão esquerdo na Primeira Guerra Mundial. Mas ao examiná-lo, o cirurgião Dr. Hugh Thomas não achou vestígios do ferimento. I'd expected to see very considerable evidence, an obvious frontal wound, an exit wound and an operative scar of some considerable dimensions. I saw none of this. Mas os registros médicos da Primeira Guerra Mundial sugerem que a ferida de Hess pode ter sido menor do que foi atestado. Nesse caso, pode ter sarado, deixando quase nenhum vestígio. Qualquer que fosse o caso, é inegável que muitos membros da aristocracia britânica estavam envolvidos em uma conspiração para lavrar um acordo de paz com a Alemanha a despeito da posição de Hitler. O voo de Hess fazia parte desse plano. Mas, ao invés de tirar proveito da conspiração, Churchill enterrou o incidente. O ministro da propaganda nazista não compreendia por que os britânicos não divulgavam amplamente a captura. Goebbels, mais tarde, declarou que teria feito isso no lugar deles. Mas Churchill jogava um jogo político mais sutil. Mantendo isso longe do conhecimento público, desarmava seus oponentes e evitava que se cogitasse um acordo de paz com o vice de Hitler. Para Churchill, o aniquilamento total do regime nazista era a única opção aceitável. Sua astúcia política levou a melhor. Hess desapareceu aos olhos do público e os conspiradores britânicos pela paz foram totalmente neutralizados. Quanto a Hess, foi transferido para a Torre de Londres, onde Churchill ordena que seja tratado como um enfermo, não como um criminoso. Ele depois foi transferido para uma prisão no sudeste da Inglaterra e alojado em um quarto simples no primeiro andar. O psiquiatra Dr. Henry V. Dix observou seu declínio mental. I was ushered into Hess's room, introducing myself as his new doctor. I found a glowering, sad-faced man looking into the distance, immensely angry and inaccessible. I said to myself, goodness me, this is a sick man, which, of course, as it turned out, it was true. And it wasn't very long before one discovered his very deep sense of persecution and fear of interference. For example, with his food, when he would have to change plates
or pieces of meat with one of us sitting at table with him, and so on. No final da Segunda Guerra Mundial, Hess foi levado a julgamento com os outros líderes nazistas sobreviventes em Nuremberg. Durante o julgamento, ele se portou como uma figura patética e meio desequilibrada. Sua fala fez Goering rir. Sua resposta a quase todas as perguntas foi: "Não me lembro." Mas o tenente Harry Neve, oficial britânico presente ao julgamento, não se convenceu. He clearly was exaggerating what amnesia he suffered from. He had definite motives for doing this. For example, he felt that as the British had not accepted his peace mission, that he should deceive them as much as possible. He was very upset with the British for what they had done in not treating him seriously. And his pride was mortally wounded by this. He was very pro-British in his way, and he decided that on the whole he should try and fool them as much as possible while he was in Britain. When he got to the Nuremberg trial, he found himself tried by Russians, French and Americans. Then he tended to look upon the British rather more as his friends than he had before, and to try and fool the Russians. I do know that visitors were brought to the Nuremberg courthouse to see him in his cell, who had known him well prior to his flight to Scotland, and he gave quite clear indications that he really knew them when they saw him, but pretended not to know them, although he'd known them all his life. No fim do julgamento, Hess não foi condenado por crimes contra a humanidade e escapou da pena de morte, mas foi condenado à prisão perpétua. Rudolf Hess. The tribunal sentences you to imprisonment for life. Pressão vinda dos russos garantiu esse veredito. Se Hess tivesse obtido sucesso na missão de paz, a Alemanha teria voltado todo o seu poder contra a União Soviética. Eles o queriam preso. Até o fim, Hess manteve contato com sua mulher. People often believe that my husband is insane. From the letters he is writing every week to the family, you can say that if a man who writes such letters is insane, I should be definitely insane myself. Ele foi o último ocupante da prisão de Spandau, em Berlim, onde morreu aos 93 anos, em 17 de agosto de 1987. Mas, até a sua morte, apresenta contradições. A versão oficial é que ele cometeu suicídio enforcando-se. Mas alguns historiadores alegam que ele foi assassinado. Segundo a autópsia, as marcas no seu pescoço indicam que foi estrangulado. Após perder o respeito do homem que mais admirava, ele arriscou tudo para restaurar seu nome. Ao invés disso, sua missão terminou em desastre. Os amigos que tinha no governo britânico se afastaram dele. Ao morrer, Hess estava profundamente perturbado. Foi o fracasso final de um homem que arriscou tudo para vencer e cujo destino foi selado em um voo misterioso há mais de 60 anos.
Homem misterioso, vice de Adolf Hitler, começou bem longe do Terceiro Reich. Rudolf Hess nasceu em Alexandria, no Egito, em 1894, filho de um importador alemão. Na Primeira Guerra Mundial, Hess serviu em uma tropa de assalto. A camaradagem entre os soldados consolidaria alianças políticas do futuro. Hess foi designado para o mesmo regimento que outro jovem soldado chamado Adolf Hitler. A amizade que os uniu duraria décadas. Na Batalha de Verdun, contudo, Hess levou um tiro no peito. Após longa convalescença, tornou-se tenente na Força Aérea Alemã, aprendendo a voar. Após a guerra, Hess juntou-se aos Freikorps e recrutou ex-combatentes que partilhavam as convicções políticas desse grupo. Os Freikorps culpavam o governo pela derrota da Alemanha na guerra e acusavam socialistas e judeus de traição. Hess tornou-se um agitador político de rua. Ele se juntou ao antigo camarada Adolf Hitler no fracassado golpe da cervejaria, que tentou derrubar o governo em 1923. Os dois foram condenados a... So stubborn, doesn't give in, and it needs hours and hours, and afterwards I'm really feeling very tired of him. Por 2 décadas, Hess serviu Hitler e o Partido Nazista. Agora tinha que provar que ele também era homem de ação. O primeiro ano da Segunda Guerra Mundial foi um tremendo sucesso para os alemães. Polônia, Noruega, Dinamarca, Holanda, Bélgica e França caíram. Goering cumprira o que prometera. Seus bombardeiros e jatos de combate sobrepujaram toda a resistência. Então, em junho de 1940, Goering afirmou que sua força aérea destruiria facilmente a Força Aérea Britânica. Hitler aproveitou a chance para iniciar a Operação Leão do Mar, a invasão alemã da Inglaterra. Em meio a esses triunfos, Hess foi deixado cada vez mais de lado. Hess estava perdendo seu prestígio e sabia que, se não fizesse algo, morreria politicamente. Ele achava que a Inglaterra não era o principal inimigo da Alemanha, e sim os soviéticos. Cumprir pena de 7 meses na prisão de Landsberg. E a amizade deles se solidificou. Ali, Hitler ditou o livro Minha Luta a Rudolf Hess. Depois de libertados, Hess tornou-se secretário particular de Hitler, o primeiro passo para sua ascensão ao poder. Em 1932, Hitler nomeou-o presidente do Comitê Político do Partido Nazista. Um ano depois, foi nomeado vice-líder, uma das mais fortes posições do Terceiro Reich. Nos grandes comícios, era Hess que introduzia Hitler com lealdade e fervor absolutos. Mein Führer, Sie stehen die Fahnen und Standarten dieses Nationalsozialismus. Wenn Sie richten, richtet das Volk. Porém, em agosto de 1939, essa amizade sofreu um drástico revés. Com a aproximação da guerra, Hitler voltou-se para o comandante da Luftwaffe, Hermann Goering, e nomeou-o seu sucessor.
Foi um duro golpe para Hess. Ele era agora o terceiro na linha de sucessão e seu envolvimento com decisões políticas cruciais começou a minguar. Foi Goering que organizou a anexação da Áustria à Alemanha. Foi Goering que liderou o ataque à Polônia, dando início à Segunda Guerra Mundial. Goering era carismático e popular entre os alemães. Hess, por outro lado, era instável, sério demais e fervoroso demais em suas aparições públicas. Albert Speer fala sobre esses contrastes. I would say that Hess was an idealist, in some way opposed to Hitler, who was a pragmatist. In 1940, I heard Hitler saying, after he had a long conversation with Goering, Goering always is stimulating me when I have some problems to talk with him, but when Hess is coming and has problems to be solved, of the party mostly, it's really a nuisance to me, because he is Segredos dos Mortos, a estranha missão de Rudolf Hess. 11 da manhã, 10 de março de 1941. Um bombardeiro solitário sobrevoava a Escócia perto de Glasgow. Baterias antiaéreas detectaram a nave alemã, mas receberam ordem de não disparar. O piloto emborcou a nave e caiu por terra. Ele então saltou de paraquedas em um campo e foi preso de imediato. O piloto identificou-se como Alfred Horn e exigiu ver o Duque de Hamilton, que vivia por perto. No interrogatório, os ingleses ficaram perplexos ao saber sua verdadeira identidade. Era Rudolf Hess, vice-líder da Alemanha nazista e uma das mais complexas mentes do Terceiro Reich. Por que, então, aquela fuga misteriosa? Pesquisas recentes desvendaram acordos secretos, aflitas negociações de paz e a família real britânica. Este programa revela a verdadeira história de Rudolf Hess em um dos maiores segredos da Segunda Guerra Mundial. A vida deste homem